Igreja para todos, o Espírito de Deus é harmonia e não divisão. Foi o que disse o Papa Francisco aos fiéis reunidos na Praça São Pedro para a oração do Regina Coeli na solenidade de Pentecostes. Em sua alocução, o Papa propôs o trecho extraído do Evangelho de João, que narra a descida do Espírito Santo sobre Maria e sobre os discípulos reunidos no cenáculo, que se manifesta como um sopro. Esta experiência revela que o Espírito Santo é como um vento forte e livre. Isto revela que o Espírito Santo é como um vento forte e livre, isto é, nos dá força e liberdade. Não pode ser controlado, detido nem medido, nem mesmo podemos prever a sua direção. Não se deixe enquadrar nas nossas exigências humanas, nos nossos esquemas nem preconceitos. O Espírito procede de Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo e irrompe sobre a Igreja, sobre cada um de nós, dando vida às nossas mentes e aos nossos corações. No dia de Pentecostes, explicou o Papa, os discípulos ainda estavam desorientados e amedrontados. O mesmo acontece conosco, que preferimos permanecer em nossa zona de conforto. Mas o Senhor sabe como nos alcançar e abrir as portas do nosso coração. Ao enviar o Espírito Santo, todas as nossas defesas, hesitações e falsas seguranças são abatidas e nos tornamos novas criaturas, ultrapassando os confins culturais e religiosos. Porque o Espírito é universal, não se toglie le differenze culturali. O Espírito é universal, não nos tira as diferenças culturais, as diferenças de pensamento não, é para todos, mas cada um entende na própria cultura e na própria língua. O Espírito Santo, prosseguiu o pontífice, coloca em comunicação pessoas diferentes, realizando a unidade e a universalidade da Igreja. Ci dice tanto questa verità, questa realtà dello Spirito Santo. E hoje nos diz tanto esta verdade, esta realidade do Espírito Santo, onde na Igreja existem grupinhos que buscam sempre a divisão, separar-se dos outros. Este não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a harmonia, é a unidade, une as diferenças. Francisco citou como exemplo o cardeal italiano Giovanni Canestro, que foi arcebispo de Gênova e faleceu aos 96 anos de idade em 2015. O cardeal Canestro dizia que a Igreja é como um rio. O importante é estar dentro. L'importante è stare dentro. Que se tu stai un po' di questa parte, un po' di quella parte, non interessa. Que você esteja um pouco deste lado, um pouco do outro, não interessa. O importante é estar dentro na unidade do Espírito e não olhar para as pequenezas. Isto não é de Deus. A Igreja é para todos, como mostrou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por intercessão de Nossa Senhora, Francisco concluiu pedindo que o Espírito Santo desça em abundância e preencha o coração dos fiéis e acenda em todos o fogo do seu amor. Dom Supremo, dom dos dons, o Espírito Santo diz à Igreja que hoje é o tempo da consolação. Na solenidade de Pentecostes, o Papa Francisco presidiu a Santa Missa na Basílica de São Pedro. Na homilia, o pontífice se inspirou no trecho proposto pela liturgia, extraído do Evangelho de João. Virá o Paráclito que eu vos hei de enviar da parte do Pai. E foi justamente a esta palavra, Paráclito, que Francisco fez a sua reflexão, explicando seus dois significados, Consolador e Advogado. O Paráclito é o Consolatore. Hoje, Jesus nos oferece o Consolador perfeito, pois todos nós procuramos consolações em momentos difíceis. Todavia, explicou o Papa, as consolações do mundo são como anestésicos. Oferecem um alívio momentâneo, mas não curam o mal profundo que temos dentro. Já o Espírito Santo
age no íntimo dos nossos corações. Sorella, fratello, se avete buio nella tua solitudine, Irmão e irmã, se você sente o breu da solidão, se carrega dentro um peso que sufoca a esperança, se tem no coração uma ferida que queima, se não encontra a via de saída, abra-se ao Espírito Santo. Os discípulos são exemplo de que tudo muda quando recebem o Paráclito. Os problemas e defeitos permanecem os mesmos, mas eles já não os temem. O Papa convida também a nós a nos tornarmos paráclitos, consoladores, e isto é possível não fazendo grandes discursos, mas aproximando-nos das pessoas, não com palavras empolgadas, mas com a oração e a proximidade. Il Paraclito dice alla Chiesa che oggi è il tempo della consolazione. O Paráclito diz à Igreja que hoje é o tempo da consolação, é o tempo do anúncio feliz do Evangelho, mais do que do combate ao paganismo. É o tempo para levar a alegria do ressuscitado, não para nos lamentarmos do drama da secularização. Na sequência, Francisco explicou o segundo significado do termo Paráclito, o advogado. Não se trata de falar pelo acusado, mas de inspirar pensamentos e sentimentos. E o Espírito faz com delicadeza, propondo, não se impondo. O Papa então identificou 3 sugestões típicas que o Paráclito nos oferece, que são antídotos contra 3 tentações atualmente difusas. Viver no presente, procurar o conjunto e colocar Deus antes do eu. O Paráclito afirma o primado do hoje, a graça do presente. Non c'è tempo migliore per noi. Adesso lì dove siamo è il momento unico, irrepetível. Não há tempo melhor para nós. Agora e aqui onde estamos é o único e irrepetível momento para fazer bem, fazer da vida uma dádiva. Vivamos no presente. Abitiamo il presente. Depois, o primado do conjunto, não da parte. Oggi, se ascoltiamo lo Spirito, non ci concentreremo sui conservatori e progressisti, tradizionalisti e innovatori, destra e sinistra. Hoje, se dermos ouvidos ao Espírito, deixaremos de nos focar em conservadores e progressistas, tradicionalistas e inovadores, de direita e de esquerda. Se fossem estes os critérios, significaria que na Igreja se esquece o Espírito. O Paráclito impele a unidade e a concórdia, a harmonia das diversidades. Faz-nos sentir parte do mesmo corpo, irmãos e irmãs entre nós. Procuremos o conjunto. O inimigo quer que a diversidade se transforme em oposição e, por isso, a transforme em ideologias. Dire no alle ideologie, sia all'insieme. Dizer não às ideologias, sim ao conjunto. Por fim, o primado da graça. Só deixaremos espaço ao Senhor se nos esvaziarmos de nós mesmos. Só como pobres em espírito é que nos tornamos ricos de Espírito Santo. Isto vale também para a Igreja. Com as nossas forças, não salvamos ninguém, nem sequer a nós mesmos. A Igreja não é uma organização humana, é o templo do Espírito Santo. Coloquemos Deus em primeiro lugar. Mettiamo Dio al primo posto.